Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Clube do Conto. É aqui nesse espaço cultural mais importante de Blumenau, na minha opinião, que é a Rocinante Sebo. Então, para mim é uma honra estar aqui, uma alegria, para a nossa 10ª sessão. A sessão de hoje, ela teve uma sugestão da Flavinha, por cair, por acaso, no Dia Internacional da Mulher, a gente trazer um conto sobre a condição feminina, foi o que eu trouxe, né? Então, a Flávia que sugeriu e eu topei, achei muito válido. O conto de hoje é da autora argentina Mariana Enríquez, né? A Mariana Enríquez, ela é de 1973 e ela mesma diz que passou a infância dela toda durante a ditadura militar. Isso influenciou demais a formação dela, porque ela reconhecia a condição de vida dela nos contos de terror, nas histórias de terror. Porque a vida dela era assim, ela ia sair de casa, a mãe dizia, olha, você não fala com ninguém, você não diz nada, você não comenta nada, você não dá opinião nenhuma, quer dizer, metia um medo de que o espaço fora era um espaço extremamente perigoso. E ela começou a ler, então, Stephen King e outros autores de terror, né? Isso acabou influenciando a literatura dela. Mas, na verdade, a gente pode dizer que se o realismo mágico correspondeu a uma determinada situação da América Latina, de subdesenvolvimento, de pobreza, o acirramento das questões sociais, né, a própria decadência enorme da Argentina, levou a que o realismo mágico ficasse de lado e muitas autoras adotassem o terror como uma forma de melhor expressar a própria realidade, né? Ela mesma, a Mariana Enríquez, diz: a função do terror é ensaiar na ficção os medos da vida real. E o terror é o gênero que melhor explicou, que sempre explicou melhor a Argentina. O interessante é que houve duas viradas. A primeira virada foi a seguinte: antigamente, né, 40, 50 anos atrás, os principais contistas latino-americanos eram homens. E hoje em dia são mulheres. Isso é a primeira virada. A segunda virada foi na direção do terror. A gente tem autoras como a Samantha Schweblin, com Pássaros na Boca, que tem um conto de uma menina que não para de engolir pássaros, né? Que é mais ou menos o inverso do conto do Júlio Cortázar, e um sujeito que sai em coelhinhos brancos da boca, né? Que é uma coisa meio fantástica. No caso dela é aterrorizante, é uma adolescente que os pais não conseguem fazer ela parar de engolir pássaros. Depois a gente tem a boliviana Giovanna Rivero, cujo título do livro dela de contos não deixa dúvida: Terra Fresca da Sua Tumba, tá? E temos também uma brasileira, como a Pauline Totti, com seu excelente livro de contos Erva Brava. Tem um primeiro conto que ela descreve seres meio fantásticos, assim, meio perigosos, e no final são dependentes de crack, né? A realidade se transformou num filme de terror, e essas autoras usam então muito o terror para isso, né? Esse conto está no livro da Mariana Enríquez, que tem o mesmo título, As Coisas que Perdemos no Fogo. É um livro de 2016, né? É considerado um dos livros mais importantes dela. Ela publicou em uma série de revistas, inclusive no estrangeiro, como a New Yorker, a Granta, ganhou vários prêmios, né? É considerada uma das escritoras mais importantes hoje da América Latina, né? Escreveu 4 romances, 5 livros de contos, né? E é chamada na Argentina como a rainha do terror. Ela não liga para isso, né? Mas na verdade não é aquele terror como uma espécie de um subgênero só para aficionados, né? É o terror para expressar melhor a realidade em que se vive. Bom, dito isso, vamos então para a leitura do conto As Coisas que Perdemos no Fogo. Só esclarecendo o seguinte: bom, como é o procedimento do Clube do Conto? Eu mando os contos por e-mail com antecedência para aqueles que me fornecem o e-mail, aí vocês podem ler com calma. Mas mesmo quem não pôde ler antes, eu trago essa cópia, que nesse caso eu numerei os parágrafos para facilitar para vocês, né? E vocês escolhem uma palavra-chave. Sendo que hoje vamos ter 2 rodadas. A primeira rodada eu vou pedir para vocês me dizerem uma palavra só que expressa o sentimento de vocês em relação a esse conto. Que é que ele trouxe para vocês, tá? Sendo que vocês podem repetir a palavra do colega, não tem problema.
Desde que seja a mesma que vocês sentiram, não tem problema. E depois, vou pedir para vocês trazerem uma palavra-chave do texto. Aí vocês localizam pela numeração. Está no 2, está no 3, está no 10, está no 35. Tá ok? Alguma dúvida? Não? Tá. Então vamos lá. As coisas que perdemos no fogo, de Mariana Enríquez. A primeira foi a garota do metrô. Havia quem a discutisse, ou ao menos discutisse seu alcance, seu poder, sua capacidade de desencadear as fogueiras por conta própria. Uma coisa era certa: a garota do metrô só pregava nas 6 linhas de trem subterrâneo da cidade, e ninguém a acompanhava. Mas era inesquecível. Tinha o rosto e os braços completamente desfigurados por uma queimadura extensa, completa e profunda. Ela explicava quanto tempo lhe havia custado para se recuperar, os meses de infecções, hospital e dor, com a boca sem lábios e um nariz pessimamente reconstruído. Restava-lhe um só olho, o outro era um buraco de pele, e a cara toda, a cabeça, o pescoço, uma máscara marrom percorrida por teias de aranha. Na nuca conservava uma mecha de cabelo comprido, que realçava o efeito máscara. Era a única parte da cabeça que o fogo não havia alcançado. Tampouco havia alcançado as mãos, que eram morenas, estavam sempre um pouco sujas de manipular o dinheiro que ela mendigava. Seu método era audaz. Entrava no vagão e cumprimentava os passageiros com um beijo, se não fossem muitos, se a maioria viajasse sentada. Alguns afastavam o rosto com repugnância, até com um grito sufocado. Alguns aceitavam o beijo sentindo-se bem consigo mesmos. Alguns apenas deixavam que o asco lhes arrepiasse os pelos dos braços. E se ela o notasse no verão, quando podia ver a pele nua deles, acariciava com os dedos imundos os pelinhos assustados e sorria com a boca que era um talho. Havia até quem descesse do vagão quando havia subir, os que já conheciam o método e não queriam o beijo daquela cara horrível. A garota do metrô, além do mais, vestia-se com jeans justos, blusas transparentes e até sandálias de salto quando fazia calor. Usava pulseiras e correntinhas penduradas no pescoço. O fato de seu corpo ser sensual era inexplicavelmente ofensivo. Quando pedia dinheiro, deixava tudo muito claro. Não estava juntando para cirurgias plásticas, não tinha um sentido. Nunca retomaria seu rosto normal, sabia disso. Pedia para seus gastos, para o aluguel, a comida. Ninguém lhe dava trabalho com o rosto daquele jeito, nem em empregos onde não fosse preciso vê-la. E sempre, quando terminava de narrar seus dias no hospital, nomeava o homem que a havia queimado. Juan Martín Pozzi, seu marido. Fazia 3 anos que estava casada com ele. Não tinham filhos. Ele achava que ela o enganava. E tinha razão. Pretendia abandoná-lo. Para evitar isso, ele a arruinou, que não fosse de mais ninguém então. Enquanto ela dormia, jogou-lhe álcool na cara e aproximou o isqueiro. Quando ela não podia falar, quando estava no hospital e todos achavam que fosse morrer, Pozzi disse que ela se queimara sozinha, que havia derramado álcool em si mesma em meio a uma briga e que quisera fumar um cigarro enquanto ainda estava molhada. E acreditaram nele, contava a garota do metrô, sorrindo com sua boca sem lábios, sua boca de réptil. Até meu pai acreditou. Logo que conseguiu falar no hospital, contou a verdade. Agora ele estava preso. Quando ela saía do vagão, as pessoas não falavam da garota queimada, mas o silêncio em que ficava o trem, interrompido pelas sacudidas sobre os trilhos, dizia: que nojo, que medo, não vou me esquecer mais dela, como se pode viver assim? Talvez não tivesse sido a garota do metrô a desencadeadora de tudo, mas ela havia introduzido a ideia em sua família, acreditava Silvina. Foi numa tarde de domingo, voltava com a mãe do cinema, uma excursão rara, quase nunca saíam juntas. A garota do metrô deu seus beijos e contou sua história no vagão. Quando terminou, agradeceu e desceu na estação seguinte. Não se seguiu à sua partida o habitual silêncio incômodo e envergonhado. Um rapaz, não devia ter mais que 20 anos, começou a dizer: que manipuladora, que nojenta, que miséria. Também fazia piadas. Silvana lembrava que a mãe, alta e com cabelo curto e grisalho, com todo aspecto de autoridade e potência, tinha cruzado o corredor do vagão até onde estava o rapaz, quase sem cambalear, embora o vagão sacolejasse como sempre, e deram um soco no nariz dele, um golpe decidido e profissional, que o fez sangrar e gritar: ei, velha filha da puta, qual o seu problema?
mas a mãe de Silvina não respondeu, nem ao rapaz que chorava de dor, nem aos passageiros que hesitavam entre insultá-la ou ajudar. Silvana se lembrava do olhar rápido, da ordem silenciosa de seus olhos e de como as duas saíram correndo, logo que as portas se abriram, e continuaram correndo pelas escadas. Embora Silvina estivesse fora de forma e se cansasse logo, correr lhe dava tosse, e sua mãe já tivesse mais de 70 anos. Ninguém as seguira, mas isso elas só souberam quando estavam na rua, na esquina movimentadíssima da Corriente com o Pueyrredón. Meteram-se entre as pessoas para evitar e despistar algum segurança, ou mesmo a polícia. Depois de 200 metros, concluíram que estavam a salvo. Silvina não podia esquecer a gargalhada alegre, aliviada de sua mãe. Fazia anos que não a via tão feliz. Faltavam Lucila e a epidemia que ela desencadeou, entretanto, para que viessem as fogueiras. Lucila era modelo e muito bonita, mas acima de tudo era encantadora. Nas entrevistas da televisão, parecia distraída e ingênua, mas tinha respostas inteligentes e audazes, e por isso também se fez famosa. Meio famosa. Famosa por inteiro, ela se tornou quando anunciou um noivado com Mário Ponte, o ponta-direita do Unidos de Córdoba, um clube de segunda divisão que chegara heroicamente à primeira e se mantiveram entre os melhores durante 2 torneios, graças a uma grande equipe, mas, sobretudo, graças a Mário, um jogador extraordinário que havia recusado a oferta de clubes da Europa por pura lealdade. Embora alguns especialistas dissessem que aos 32 anos e com o nível de competitividade dos campeonatos europeus, era melhor para Mário se tornar uma lenda local do que um fracasso transatlântico. Lucila parecia apaixonada, e embora o casal tivesse recebido muita cobertura da mídia, não chamava muita atenção. Era perfeito e feliz, e simplesmente faltava drama. Ela conseguiu contratos melhores de publicidade e fechava todos os desfiles. Ele comprou um carro caríssimo. O drama chegou numa madrugada, quando tiraram Lucila de maca do apartamento que compartilhava com Mário Ponte. Tinha 70% do corpo queimado, e disseram que não ia sobreviver. Sobreviveu uma semana. Silvina se lembrava apenas dos informes nos telejornais, das conversas no escritório. Ele a queimara durante uma briga. Assim como aconteceu com a garota do metrô, Mário esvaziara uma garrafa de álcool em cima de Lucila. Ela estava na cama. E depois jogaram um fósforo aceso no corpo nu. Deixara arder por uns minutos e a cobrira com uma colcha. Depois chamaram a ambulância. Dissera, a exemplo do marido da garota do metrô, que havia sido ela a culpada. Por isso, quando de fato as mulheres começaram a se queimar, ninguém acreditou nelas, pensava Silvina enquanto esperava o ônibus. Não usava o próprio carro quando visitava a mãe, podiam segui-la. Achavam que elas estavam protegendo seus homens, que ainda tinham medo deles, que estavam traumatizadas e não podiam dizer a verdade. Foi difícil admitir a existência das fogueiras. Mesmo agora que havia uma fogueira por semana, ninguém sabia o que dizer nem como detê-las, exceto com o de sempre. Controles, polícia, vigilância. Não adiantava. Uma vez uma amiga anoréxica tinha dito a Silvina: "Não podem te obrigar a comer." "Podem sim", respondera Silvina. "Podem te enfiar um soro, uma sonda." "Sim, mas não podem te controlar o tempo todo. Você corta a sonda, corta o soro. Ninguém pode te vigiar 24 horas por dia. As pessoas dormem." Era verdade. Aquela colega de escola tinha morrido, por fim. Silvina sentou com a mochila entre as pernas. Alegrou-se por não ter que viajar em pé. Sempre temia que alguém abrisse sua mochila e visse o que carregava. Foram necessárias muitas mulheres queimadas para que começassem as fogueiras. É contágio, explicavam os especialistas em violência de gênero, em jornais e revistas, e rádio e televisão, e onde mais pudessem falar. Era tão complexo informar, diziam, porque, por um lado, era preciso alertar sobre os feminicídios, e, por outro, falar do assunto provocava aqueles efeitos, parecidos ao que ocorre com os suicídios entre os adolescentes. Homens queimavam namoradas, esposas, amantes por todo o país, com álcool a maioria das vezes, como Ponte, de resto herói de muitos, mas também com ácido, e num caso particularmente horrível, a mulher tinha sido atirada em pneus que queimavam no meio de uma estrada por causa de algum protesto de trabalhadores. Mas Silvina e sua mãe mal tinham começado a se mobilizar, sem consultar uma outra, quando aconteceu o caso de Lorena Pérez e sua filha, as últimas assassinadas antes da primeira fogueira. O pai, antes de suicidar, havia ateado fogo na mãe e na filha, com o já clássico método da garrafa de álcool. Silvina e a mãe não as conheciam,
mas foram ao hospital para tentar visitá-las, ou, pelo menos, protestar diante da porta. Encontraram-se ali, e ali estava também a garota do metrô. Mas já não estava só. Estava acompanhada por um grupo de mulheres de diferentes idades, nenhuma delas queimada. Quando as câmeras chegaram, a garota do metrô e suas companheiras se aproximaram da luz. Ela contou sua história. As outras assentiam e aplaudiam. A garota do metrô disse algo impressionante, brutal. Se continuarem assim, os homens vão ter que se acostumar. A maioria das mulheres vai ser como eu, se não morrer. Seria ótimo, não? Uma beleza nova. A mãe de Silvina se aproximou da garota do metrô e suas companheiras, quando as câmeras se retiraram. Havia várias mulheres de mais de 60 anos. Silvina ficou surpresa ao vê-las dispostas a passar a noite na rua, acampar na calçada e pintar seus cartazes que pediam "Basta de nos queimar". Silvina também ficou e pela manhã foi trabalhar sem dormir. Seus colegas sabiam sobre a queima da mãe e da filha. Estão se acostumando, pensou Silvina. O caso da menininha lhes causa um pouco de impacto. Mas só isso, um pouco. Passou a tarde inteira mandando mensagens à mãe, que não respondeu nenhuma. Era péssima com mensagens de texto, de modo que Silvina não se alarmou. Saúde. À noite, telefonou para casa e também não a encontrou. Será que continuavam na porta do hospital? Foi procurá-la, mas as mulheres tinham abandonado o acampamento. Estavam apenas umas canetas jogadas e pacotes vazios de biscoitos que o vento redemoinhava. Vinha uma tempestade e Silvina voltou para casa o mais rápido que conseguiu, porque tinha deixado as janelas abertas. A menina e a mãe tinham morrido durante a noite. Silvina participou de sua primeira fogueira num campo perto da estrada. As medidas de segurança ainda eram muito elementares, as das autoridades e as das mulheres ardentes. A incredulidade ainda era alta, sim. O caso daquela mulher que havia se incendiado dentro do próprio carro no deserto patagônico fora bem estranho. As primeiras investigações indicaram que ela borrifara o veículo com gasolina, sentara-se diante do volante e acendera ela mesma o isqueiro. Ninguém mais. Não havia rastros de outro carro. Isso era impossível de ocultar no deserto. E ninguém teria conseguido partir dali a pé. Um suicídio, diziam, um suicídio muito estranho. A pobre mulher estava sugestionada por todas aquelas queimas de mulheres. Não entendemos por que ocorre na Argentina. Essas coisas são de países árabes, da Índia. Uns filhos da puta. Silvinita, sente-se, disse-lhe Maria Helena, a amiga de sua mãe que dirigia o hospital clandestino de queimadas ali, longe da cidade, no terreno da velha fazenda da família, rodeado de vacas e soja. Não sei por que aquela moça, em vez de entrar em contato conosco, fez o que fez, mas paciência. Vai ver que queria mesmo morrer. Era direito dela. Mas que esses filhos da puta dizem que as incinerações são dos árabes e dos indianos. Maria Helena enxugou as mãos. Estava descascando pêssegos para uma torta e encarou Silvina nos olhos. As queimas são feitas pelos homens, menina. Sempre nos queimaram. Agora nós mesmas nos queimamos. Mas não vamos morrer. Vamos mostrar nossas cicatrizes. A torta era para festejar uma das mulheres ardentes, que havia sobrevivido a seu primeiro ano de queimada. Algumas das que iam à fogueira preferiam se recuperar em hospitais, mas muitas escolhiam centros clandestinos como o de Maria Helena. Havia outros. Silvina não sabia ao certo quantos. O problema é que não acreditam em nós. Dizem que nos queimamos porque queremos e não acreditam. Claro, não podemos fazer as garotas que estão internadas aqui falar. Iríamos presas. Podemos filmar uma cerimônia, disse Silvina. Já pensamos nisso, mas seria invasão da privacidade das garotas. Concordo, mas se alguma delas quiser que a veja? E podemos pedir a ela que vá à fogueira com, sei lá, uma máscara, uma carapuça, se não quiser mostrar o rosto. E se identifica um lugar? Ai, Maria, o pampa é todo igual. Se a cerimônia for feita no campo, como vão saber onde fica? Assim, quase sem pensar, Silvina resolveu se encarregar da filmagem, quando alguma garota quisesse que sua queima fosse difundida. Maria Helena entrou em contato com ela menos de um mês depois da oferta. Seria a única autorizada na cerimônia a portar um equipamento eletrônico. Silvina chegou de carro. Na época, ainda era bastante seguro usá-lo. A estrada 3 estava quase vazia. Só era cruzada por alguns caminhões. Podia escutar música e tentar não pensar. Em sua mãe, chefe de outro hospital clandestino, situado numa casa enorme do sul da cidade de Buenos Aires. Sua mãe, sempre arriscada e atrevida, muito mais que ela própria, que continuava trabalhando no escritório e não se animava a se unir às mulheres.
em seu pai, morto quando ela era criança, um homem bom e um tanto torpe. Nem passe pela sua cabeça que faço isso por culpa de seu pai, dissera-lhe sua mãe uma vez, enquanto inspecionava os antibióticos que Silvina lhe trouxera. Seu pai era um homem delicioso, jamais me fez sofrer. Em seu ex-namorado, a quem abandonara imediatamente quando soubera que era definitiva a radicalização de sua mãe, porque ele as colocaria em perigo, ela sabia, era inevitável. Em se devia ela própria traí-las, desbaratar a loucura por dentro. Desde quando era um direito queimar-se viva? Por que tinha que respeitá-las? A cerimônia foi ao entardecer. Silvina usou a função vídeo de uma câmera fotográfica. Os telefones estavam proibidos e ela não tinha uma câmera melhor. Também não queria comprar uma, porque eram rastreadas. Filmou tudo. As mulheres preparando a pira, com enormes galhos secos das árvores do campo, o fogo alimentado com jornais e gasolina até alcançar mais de 1 metro de altura. Estavam campo adentro. Um arvoredo e a casa ocultavam a cerimônia da estrada. O outro caminho, à direita, ficava distante demais. Não havia vizinhos nem peões, não mais àquela hora. Quando caiu o sol, a mulher escolhida caminhou para o fogo. Lentamente, Silvina pensou que a garota ia se arrepender, porque chorava. Tinha escolhido uma canção para a sua cerimônia, que as demais, umas 10, poucas, cantavam. Aí vai teu corpo ao fogo. Aí vai. Consome-o logo. Acaba com ele sem o tocar. Mas a mulher não se arrependeu. Entrou no fogo como se numa piscina de natação. Mergulhou, disposta a submergir. Não havia dúvida que o fazia por vontade própria. Uma vontade supersticiosa ou incitada, mas própria. Ardeu apenas por 20 segundos. Cumprido esse prazo, 2 mulheres protegidas por amianto a tiraram das chamas e a levaram às pressas ao hospital clandestino. Silvina interrompeu a filmagem antes que fosse possível ver o edifício. Naquela noite postou o vídeo na internet. No dia seguinte, milhões de pessoas o tinham visto. Silvina pegou o ônibus. Sua mãe já não era chefe do hospital clandestino do Sul. Tivera que se mudar quando os pais enfurecidos de uma mulher que gritavam, tem filhos, descobriram que se escondia atrás daquela casa de pedra, centenária, que em outros tempos tinha sido um asilo de idosos. Sua mãe tinha conseguido escapar da invasão policial. A vizinha da casa era uma colaboradora das Mulheres Ardentes ativa e ao mesmo tempo distante como Silvina. E haviam-na realocado como enfermeira no hospital clandestino de Belgrano. Depois de um ano inteiro de invasões, julgavam que a cidade era mais segura que os lugares distantes. Também havia caído o hospital de Maria Helena, embora nunca tivessem descoberto que a fazenda fora cenário de fogueiras, porque no campo não há nada mais comum do que queimar pastos e folhas. Sempre encontrariam pasto e solo queimados. Os juízes expediam ordens de invasão policial com muita facilidade, e apesar dos protestos, as mulheres sem família, ou que simplesmente andavam sozinhas pelas ruas, ficavam sob suspeita. A polícia as obrigava a abrir a bolsa, a mochila, o porta-malas do carro quando queria, em qualquer momento, em qualquer lugar. A repressão teve efeito contrário. De uma fogueira a cada 5 meses registrada, com mulheres que iam aos hospitais normais, passou-se ao estado atual, de 1 por semana. E tal como aquela colega de colégio contara a Silvina, as mulheres conseguiam muito bem arranjar maneiras de escapar da vigilância. Os campos continuavam sendo enormes e não podiam ser examinados por satélite constantemente. Além do mais, todo mundo tem um preço. Se podiam entrar no país toneladas de drogas, como não iam deixar passar carros com mais galões de gasolinas que o razoável? Isso era todo necessário, porque os galhos para as fogueiras estavam por aí, em toda a parte, e o desejo as mulheres levavam consigo. Não vai parar, tinha dito a garota do metrô num programa de entrevistas na televisão. Veja um lado bom, dizia, e ria com sua boca de réptil. Pelo menos não existe mais tráfico de mulheres, porque ninguém quer um monstro queimado. E nem essas loucas argentinas que um belo dia vão e se tacam fogo. E numa dessas incendeia o cliente também. Uma noite, enquanto esperava a ligação de sua mãe, que lhe havia encomendado antibióticos, Silvina os conseguia fazendo a ronda dos hospitais da cidade onde trabalhavam colaboradores das Mulheres Ardentes. Teve o impulso de falar com o ex-namorado. Estava com a boca cheia de uísque e o nariz de fumaça de cigarro e do cheiro de gás impregnado, aquela usada para queimaduras, que não saía nunca. Como não saía nunca o cheiro de carne humana queimada, muito difícil de descrever. Em especial porque, acima de tudo, cheirava a gasolina, embora por trás houvesse algo mais inesquecível e estranhamente cálice. Mas Silvina se conteve. Avistara-o na rua com outra garota.
Isso agora não significava nada. Muitas mulheres tentavam não ficar sozinhas em público para não serem perturbadas pela polícia. Tudo era diferente desde que as fogueiras tinham começado. Poucas semanas antes, as primeiras sobreviventes tinham começado a se mostrar, a pegar ônibus, a comprar no supermercado, a pegar táxis e metrô, a abrir contas de banco e tomar um café nas calçadas dos bares, com as caras horríveis, iluminadas pelo sol da tarde, com os dedos, às vezes sem falange, segurando a xícara. Será que lhes dariam trabalho? Quando chegaria o mundo ideal de homens e monstros? Silvina visitou Maria Helena na prisão. De início, ela e sua mãe tinham temido que as outras reclusas a atacassem, mas não, tratavam inusitadamente bem. É que eu falo com as meninas. Conto-lhes que sempre queimaram a nós mulheres, que nos queimaram durante 4 séculos. Não conseguem acreditar, não sabiam nada sobre os julgamentos de bruxas, percebe? A educação neste país foi para o cacete, mas tem interesse. Pobrezinhos, querem saber. O que querem saber? Perguntou Silvina. Ah, querem saber quando as fogueiras vão parar. E quando vão parar? Ah, sei lá, filha. Por mim, elas não parariam nunca. A sala de visitas da prisão era um galpão com várias mesas e 3 cadeiras ao redor de cada uma. Uma para a prisioneira, 2 para as visitas. Maria Helena falava em voz baixa. Não confiava nas guardas. Algumas meninas dizem que vão parar quando chegarem ao número da caça às bruxas da Inquisição. Isso é muito, disse Silvina. Depende, interveio sua mãe. Há historiadores que falam de centenas de milhares, outros de 40 mil. 40 mil é um montão, murmurou Silvina. Em 4 séculos não é tanto, prosseguiu a mãe. Havia pouca gente na Europa há 6 séculos, mamãe. Silvina sentia que a fúria enchia seus olhos de lágrimas. Maria Helena abriu a boca e disse outra coisa, mas Silvina não a escutou. Sua mãe respondeu e as 2 mulheres conversaram sob a luz enfermiça da sala de visitas da prisão. E Silvina só ouviu que elas estavam velhas demais, que não sobreviveriam a uma queima, a infecção as levaria num segundo. Mas Silvinita, quando será que Silvinita vai se decidir? Ela daria uma queimada linda, uma verdadeira flor de fogo. Então vamos começar a primeira rodada, para vocês falarem apenas uma palavra daquilo que o conto trouxe para vocês, sentimento, né? É que ele repercutiu em vocês. Uma palavra só. Vocês aproveitam também e se apresentam. Você primeiro, filho. Se apresenta e diz a palavra. Meu nome é Gabriel. É o que vem à mente mais rapidamente, sem pensar. É a sensação, não é ainda a reflexão. Acho que dessa vez não tá. Você ficou surpreso com o conto? Você ficou impactado com o conto? Você ficou... Foi um pouco confuso. Eu não sei se é exatamente. Não é interpretação. É a sensação que você teve ao ler o texto. Depois a gente vai interpretar. Você está confuso em relação... Que é eu tenho dúvidas se o texto realmente estava falando sobre o que eu pensei que ele estava falando. Mas isso é interpretação, tá? Então você fala confuso, pronto. O texto te confundiu, te deixou em dúvida. É válido. É esse sentimento que eu quero, não quero a interpretação. Você, querido, por favor. Boa tarde. É Janaína. Tá, revolta. Tá bom. Meu nome é Amanda. Assim como o Gabriel também fiquei um pouco confuso em relação à questão da confusão. Tá certo, tudo bem. Ah, não, eu vou dar uma lida. Ela chegou no Você chegou no final, tudo bem, tá legal. Tranquilo. Vai lendo então desde o começo para você depois recuperar, tá bom? Flavinho. Essa Flávia e o texto me provocou inquietação. Inquietação. Tá ok. Eu sou Maria e o texto também me provocou muita inquietação. Eu sou a Elke e vejo como uma luta por uma causa. Meu nome é Magro e o texto me causou angústia, sufocamento. Fico com a tua palavra também. Agora, vamos dar uma rodada de escolha de palavras-chave, que já é uma coisa diferente, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o Gabriel.
Você fala em que número tá e qual a sua palavra-chave. Se não tiver ainda, você pula e a gente volta para você depois. Tá legal. Então vamos lá, Janaína, por favor. Não entendi. O nosso método é você escolher uma palavra-chave Do texto? do texto todo, para você começar a interpretar. Então você pega, diz onde está essa palavra-chave pelo número do parágrafo, Tá. e você comenta essa palavra-chave que você escolheu, por que você escolheu. Não precisa ser, ao contrário de ciências sociais, Janaína, uma palavra que resuma todo o texto, o ponto central. Não, é só uma palavra de uma coisa que você queira comentar, que você tenha vontade de comentar, só isso. A palavra eu já tenho, só não sei que numeral tá. A palavra é pira. A pira, assim, quando elas preparavam as piras. Vamos achar. Eu não sei onde ela tá. Quando ela foi filmar, né? É aí que a gente já vai achar. Vamos procurar. 25. 25, tá. 25. E por que você escolheu? quarta fase. Preparando, filmou tudo as mulheres preparando a pira, né? Isso. Tá. E por que você escolheu essa palavra? Porque de tudo que eu li esse texto umas 3 ou 4 vezes aqui com vocês, acho que foi a quarta. E de tudo que eu li aqui, o que mais ficou na minha mente pulsando foi a cerimônia em si. O preparo da pira, o que ela descreve como o preparo da cerimônia e depois o que ela descreve como cerimônia. Foi o que mais pulsou pra mim. Porque aquilo consubstancia um ritual, né? E um ritual ele consubstancia um início de ideologia, né? De um conjunto de ideias, né? Que são representadas por esse ritual, que são acionadas por esse ritual. Que nesse caso era, né, uma resposta à violência dos homens, né? Que era sempre em torno da beleza feminina, né? Acionado pela beleza. Então eles vão atacar aquilo que levava os homens a atacá-las, elas atacam. É o clima. O texto vai preparando isso, é mais pro final mesmo. Perfeito, Janaína. Amanda. Eu marquei aqui logo no início do texto a palavra desencadear. Fala ali, seu poder, sua capacidade de desencadear os foguetes por conta própria. Eu acho que isso traz tanto a questão delas formarem as correiras e desencadear as situações na vida a partir daquilo. Aqui é interessante, né? Porque o próprio movimento social e tal, ele tem que ganhar uma densidade, né? Ele tem que ganhar um volume. Depois que ele ganha um volume, ele é que nem uma bola de neve, né? Aí ele começa a influenciar. Então se discutia se essa garota do metrô teria desencadeado ou não desencadeado, mas na verdade, né? Ela é uma precursora que foi a primeira que apontou, olha, quem tem que ter vergonha é quem me queimou, né? Eu estou aqui. Então é interessante essa questão do volume. Não, aí acontece uma série de tentativas, né, de feminicídio usando o álcool, usando o fogo, né, das mulheres, algumas que chamam muita atenção, né, uma modelo famosa, casada com um jogador de futebol. Tudo isso vai num crescendo, né, até que elas encontram essa ideia, né, de iniciar esse movimento, né, digamos assim. Tá ótimo, Amanda. Obrigado. É isso mesmo. Essa que é a palavra-chave. Flavinha. Eu coloquei a palavra fogueira, mas em vez de ser no primeiro, eu grifei ela no 12º. Tá. Essa fogueira que é difícil de admitir a existência, né? Claro, todas são fogueiras, né? Mas é que a primeira fogueira que traz é um pouco essa fogueira que a Amanda traz, né? Que é desencadear as fogueiras, né? E essa outra fogueira aqui que é difícil de admitir a existência dela, né? E acho que é interessante, né? Porque essa fogueira que tu falou, né? Veio da cerimônia, que trouxe, que foi construída e tudo mais. E depois tem o peso dela no corpo dessas mulheres, né? Então, tanto esse fogo que é feminicídio, né? Que essa mulher do metrô, como depois também parece que elas querem fugir e não sabem como está naturalizada que tá, né? Que a sensação do final é parem, mas não se consegue parar, né? Então acho que esse fogo que queimou o ponto inteiro. Né?
o fogo usado de uma outra maneira, né? Tanto que elas tentavam, elas não se suicidavam, né? Sim. Era uma cerimônia controlada para elas matarem a beleza. Sim. Era o ponto central. Por favor, Maria. Quando se você estiver preparada, depois você fala, tá bom? Na página 8, na última frase do parágrafo 28, e o desejo as mulheres levavam consigo. Aqui, pra mim, primeiro eu quero dizer que eu não tive coragem de ler o conto sozinha. Porque quando eu li a capa e dizia que tinha questão de horror, terror, eu sou uma pessoa que se impressiona muito, então eu fiquei com medo de lê-lo e de repente isso me afetar negativamente, me deixar numa penumbra. E agora, ouvindo a leitura, eu me conectei muito com esse desejo, né, em que fala, né? Nesse momento, quando eu não li, eu respeitei o meu desejo e o meu receio de lê-lo sozinha. E aqui eu vejo que elas levam consigo esse desejo e dos mais diversos. Né? Todo ponto, para mim, é permeado pelo desejo. Seja pelo desejo de matar a beleza, ou seja pelo desejo de acreditar que o relacionamento é possível, ou seja ainda pela Silvanira, se é que eu compreendi bem, de que ela apoia as mulheres que o fazem, mas ela ainda não se sente pronta para fazer. Né? E aí as mais velhas incentivam que ela desperte em si o desejo, não só de apoiar quem faz a cerimônia, né, o ritual, mas também ela deseja isso para si. E eu penso que é uma coisa que vem movendo as mulheres ao longo dos séculos, essa relação de si com o desejo. Que desejos que elas têm e que espaço de respeito a seus desejos existe. Essa foi a reflexão que veio para mim. Porque eu convivo e procuro comunicar com mulheres por, sei lá, mais de 50% da minha vida, e eu vejo que muitas mulheres são tolhidas de seu desejo. E aqui, teoricamente, é um desejo que me causa horror, mas é um desejo que precisa ser respeitado, porque para elas tem significado. Assim como uma menina, né? Ela não deseja ainda fazê-lo, mas ela respeita quem deseja fazê-lo, apoia, cuida, leva ao médico, enfim. Realmente foi bem... Não, perfeito, Maria. Ótimo comentário. Só acrescentaria o seguinte. Aqui essa frase, ela tem uma ambiguidade, né? Elas levavam consigo esse desejo, né? De passarem pelo ritual e tal, de serem queimadas, mas também tem um sentido que esse desejo elas levavam consigo, que elas impedem que os homens as desejem do jeito que desejavam antes. Como objeto. Como objeto. Porque elas vão se transformar de tal maneira que os homens não irão desejá-la mais. Pelo contrário, vão ficar horrorizados em relação a ela. Então elas levam o desejo embora. Já que esse desejo masculino ele é feminicida, não vai poder mais se exercer. Né? E aí entra um pouco da minha fala, porque elas eram desejadas por objeto e o seu desejo não era respeitado. Elas continuavam sendo só objetivadas. Mais ou menos isso. E elas passam a desejar não ser desejadas. É uma loucura. É uma doida, mas é isso. Obrigado, Maria. Vamos lá, querida, você. Então, eu acho que vai complementar o que ela vem falando. Seu nome? Elke. Elke, tá. Então, quando eu escolhi a última frase da 35, bem lá no final. Quando será que Silvanita vai se decidir? Ela daria uma queimada linda, uma verdadeira flor de fogo. Eu, no texto, entendi que a Silvanita estava envolvida no contexto. Mas, na verdade, aqui no final, como ela falando, ela ainda não estava envolvida. Parece que meio confuso. Ela está envolvida no movimento, até aqui. Tanto que ela tem que fugir, ela participa do hospital, ela faz tudo. Ela deixa o namorado por causa disso, não. Ela não quer ainda se queimar. E aí elas desejam isso. Desejam por ela. Por ela. Né? E aí estava um pouco confuso, mas novamente a mulher deseja, né? E aí a mulher já não... Desculpa interromper, estou falando. Não, mas aqui complementa. Mas aí uma mulher deseja pela outra. Olha que complexo. No caso delas, elas dizem que pela idade, elas não conseguiriam... A mãe dela tinha 70 anos, né? Sim. Elas dizem que pela idade, elas não sobreviveriam.
elas seriam queimadas e uma infecção Sim. tomaria conta delas e elas morreriam. Mas que a Silvana, né, que ela chama de Silvanita, né, que é uma coisa carinhosa, ela daria uma verdadeira flor do fogo, né? E aí é interessante, porque as mulheres sempre foram chamadas de flor, né? A mulher sempre foi comparada à flor, né? A flor e tal, a flor. E que é aquela beleza, ao mesmo tempo é a ideia de delicadeza, é a ideia de, sei lá, de algo que não machuca ninguém, né? Uma flor não machuca ninguém, não faz mal nenhum a ninguém, aquela coisa. Você colhe a flor também, a flor enfeita, né? Tem milhões de metáforas que você relaciona a mulher e flor a partir daí, né? E a flor atrai, a abelha, ela vem, então tem milhões de coisas, mas assim, aqui elas estão criando uma outra categoria de beleza, uma flor do fogo. Quer dizer, aí o fogo construiria um outro tipo de beleza, a beleza da resistência, a beleza da negação, da objetificação da mulher, né? Mas como a Helga percebeu, né? As duas aqui, a mãe dela e a amiga, elas veem na Silvanita, uma possibilidade de se tornar essa flor do fogo, né? Se tornar essa beleza da resistência, uma beleza própria da resistência, né? Você olha para aquela mulher e ela simboliza toda a violência que as mulheres sempre sofreram. É um outro tipo de flor. É uma flor bem ativa, né? É uma flor do fogo. Não é mais a florzinha lá, parada e tal. Beleza, Elton. Obrigado. Vamos lá, querido. O que me chamou a atenção... Seu nome? É Mário. Tá. O que me chamou a atenção foi a frase aqui no parágrafo 30, na quinta linha. O cheiro de gás. Estava com a boca cheia de uísque e o nariz... Estava com a boca cheia de uísque e o nariz de fumaça de cigarro e do cheiro de gás impregnada. Aquela usada para queimaduras que não saía nunca, como não saía nunca o cheiro de carne humana queimada, né? Esse trecho de cheiro de gás, de me lembrar uma lembrança de dor, de queimadura, de sofrimento, de ferimento. E lembra o fato que é um corpo vivo, né? O corpo humano, que tem a subespecificidade. Lá no Rio se fala muito de churrasco de gato, né? Eu acho que não é aqui o caso do Marte, né? Que trata tão bem os gatos, ele é a Flavinha. Mas no Rio o pessoal brinca, fala, esse churrasquinho aí parece que é churrasco de gato. Mas não existe esse costume da carne queimada, humana queimada, é um acidente, né? Mas passou a ser uma marca daquele processo todo, né? E uma marca inesquecível, porque é um cheiro totalmente diferente de tudo. Então, te lembra o que está acontecendo, né? Aquele processo. Como você falou também, lembra a dor, lembra tudo mais, né? Tudo misturado, né? A gás, cheiro de carne queimada, etc. E é esse sentido muito forte, né, que o cheiro tem para nos tomar, né? Perfeito, Mário. Você, querido? Seu nome? Pedro. A minha palavra é Inquisição, na linha 34. Parágrafo 34. Parágrafo 34. Comente, por favor. Só mostra o tanto tempo que o ser humano utiliza a violência para resolver problemas. Mas aqui especificamente violência contra as mulheres, né? Qualquer um. Tá, mas teve uma perseguição específica na Idade Média, Sim. As Sim. mulheres acusadas de serem bruxas, isso aconteceu durante muito tempo, né? Sim. A mulher feiticeira era uma figura, né, no imaginário. A concepção é de que para se tentar parar com a violência, no caso a violência contra a mulher aqui na história, que é atribuída às mulheres, por exemplo, a primeira que foi ateada a fogo, e não só a primeira, a segunda, a terceira, utilizou-se o princípio da violência, autoflagelação, autodestruição, para poder agir contra isso. O questionamento que fica é o seguinte: não é se isso é uma atitude ineficiente ou não é essa a questão. A questão é desde quando o ser humano teve que pensar e utilizar a autoflagelação, o próprio processo de violência contra a violência. Por que a espécie é assim? Não, mas é muito usado. Por quê? Porque é o último recurso. Não tem mais, por exemplo, são os prisioneiros políticos que usam a greve de fome. O que é greve de fome se não autoflagelação? Eles estão se arriscando a morrer. Eles já estão ali numa condição precária e entram em greve de fome, o organismo deles se enfraquece, né? E aí os seus torturadores e os seus captores e tal
ficam com medo de que eles morram e que isso gere alguma indignação, né, por conta desse processo que eles mesmos encadearam, é contra eles mesmos. Sim. Na Índia, a pessoa se flagela tocando fogo. Então, assim, esse tipo de você tem... A gente tem um exemplo claro, por exemplo, o Getúlio Vargas deu um tiro no peito. Sim. Ele deu um tiro no peito, teoricamente teria deixado uma carta dizendo, bom, eu estou sendo pressionado de tudo quanto é lado, acusando de corrupto, não sei o quê. Os militares iam dar um golpe de Estado, iam derrubar o Vargas, né? Sim. E o cara vai lá dar um tiro no peito. Então, assim, é um mecanismo que é utilizado de uma maneira ou de outra, né? Agora, aqui é uma questão ficcional, né? Claro. Então, assim, eu volto a nossa amiga Mariana Henriques, quando ela diz, a função do terror é ensaiar na ficção os medos da vida real, né? Então, não há... Aí é que é a coisa assim, a gente pode ler um conto e ficar espantado, falar assim, mas o que eu posso pensar desse conto, né? Isso é um conto realista? Ele está propondo que as mulheres façam isso? Não, né? Não. Mas só esse conto, só o horror que esse conto nos gera, é que permite a gente sair, digamos assim, da pasmaceira intelectual, existencial, emocional, e perceber a violência que as mulheres sofrem. Como é que as mulheres são incendiadas. Porque, assim, a quantidade de mulheres que são assassinadas, de várias formas, estrangulamento, tiro, né, e são incendiadas, enfim, tomam machadadas. E assim, aos centenas, aos milhares, no Brasil é um negócio assim. O que a gente está falando aqui, só nesse tempinho aqui, 46 minutos, sei lá quantas morreram, né? Mas nós tendemos a naturalizar as coisas. Vai se tornando, sabe, comum, né? A violência. Pois é. Quando há um negócio excepcional, por exemplo, todo mundo lembra da Lorena Bobbitt, né? Não vou contar o que é, porque temos menores presentes, mas todo mundo lembra daquele caso da Lorena Bobbitt, né? Que era casada, sei lá, com um fuzileiro, e ela resolveu o Tito Cujo do Tito Cujo, né? E ela jogou fora, ela pegou, levou o carro, jogou fora, depois o cara pegou aquilo, reimplantou, né? Aquilo é uma violência, óbvio, mas já foram perpetrados inúmeros atos mais violentos que esse, só que esse chamou muita atenção, porque era meio que inédito, depois o cara reimplantou, virou ator de filme da XXX, naquela coisa toda. Então, assim, nós nos acostumamos com as violências, né, e com a violência contra a mulher, e esse texto é um texto que inquieta, que desperta, que a gente passa a pensar, quer dizer, por que as mulheres são mortas? Por que elas sofrem essa violência? Porque elas são objetificadas, né? E aí o objeto não está correspondendo, não está se permitindo, o objeto não permite que você o utilize da maneira que você quer, você joga o objeto fora, você quebra o objeto, você queima, você dá punhalada no objeto. Então, esse texto, né, ele traz à tona essa violência por uma coisa que só a literatura faz. E não adianta você contar essa história para ninguém, que não tem o mesmo efeito. É uma coisa que te assusta, te inquieta, mas que te desperta essa emoção real de o que é essa violência que é sofrida pelas mulheres. É isso que esse texto acaba fazendo contigo, né? Você não fica com medo, pô, as mulheres agora vão fazer isso. Pode ser até que façam, sei lá, né? Mas não vai ser nem por causa desse texto, vai ser por causa dos processos que ocorrem. Mas te dá um choque. E aí você percebe esse... né? Eu acho que vocês dois, a Amanda e o Gabriel, estavam confusos, né? Assim, esse não é um texto de terror. Então, o Antônio Cândido fala, a ficção, o que ela faz? O que é a palavra fiction? A fiction é uma coisa que ela não é falsa. É uma coisa que é inventada. Tá? Você não pode dizer que um balé é falso. Ele é uma coisa criada. Você pode dizer que um quadro é falso. Ele é uma coisa criada. Tá? Que tem uma representação da realidade ali. Então a ficção é algo que é criado. E aqui criado com que papel? Né? O Antônio Cândido fala, a ficção, ela deforma a realidade. Ela exagera a realidade, ela inventa uma para-realidade que nunca talvez vai existir, né? Para assinalar elementos da realidade, para demarcar elementos da realidade. Então, imagine que esse conto aqui, só para terminar, imaginem que esse conto aqui fosse um conto que descreve um casal, marido e mulher, não sei o quê, um homem machista, parará, parará, que ele resolve tocar fogo na mulher. Qual era a força que ia ter esse conto? Alguma.
Mas nada comparado a esse aqui. Nada, nada. Que ele inventa essa situação, né? Das próprias mulheres dizendo, não, agora a gente vai se incendiar, né? Para matar dentro de nós a beleza e para acabar com o desejo deles. Não vão mais, nós não somos mais objeto para você. Não vamos ter. Retiram o time de campo, continuam vivas, né? Mas retiram o time de campo. Não vamos poder trazer a gente como objeto. Se o que vocês esperam do objeto é passividade, beleza e passividade. Passividade não tem. Vocês já viram que a gente é capaz de se queimar. E beleza também não tem. Então não podem mais usar a gente como objeto. Hoje uma taxa de guerra, mas é mais eficiente. Uma coisa que é muito interessante no texto, que ninguém comentou, é assim, é que o texto, assim, essa situação, ela abala totalmente a estrutura social. E pensem, como é que não vai ter mais marido e mulher, não vai mais ter filho, não vai mais ter, a não ser que os homens comecem a dizer, não, eu vou casar com você, não importa a beleza, você é uma pessoa legal, inclusive você se queimou e tal. Então, aí a polícia começa a tentar vigiar para impedir, né? Porque senão entra tudo em pane, né? Vai ter um curto-circuito da sociedade quando as mulheres fizerem isso. Fala, Maria. No parágrafo 16, né, ao falar, ela diz assim, seria ótimo, não? Uma nova beleza. Então elas querem levantar de uma certa forma novos padrões, que aqueles padrões que estão postos são tão insatisfatórios, estão a tal ponto de que elas não dão conta, elas preferem viver aquém dessa sociedade do que dentro dessa sociedade que lhes impõe tudo isso, todos esses limites e todas essas podas, digamos assim. Elas preferem estabelecer uma nova beleza, e aí se essa sociedade as aceita nessa nova condição, aí sim. Sim, mas a sociedade está dominada pelos homens. Então o que eles fazem? Eles começam a prender. Ela vai visitar a mãe amiga dentro da prisão. Elas estão presas, porque elas trabalhavam nesses hospitais para as queimadas. Né? E logo iam prender tudo quanto fosse mulher queimada. Né? Então, que vai desestruturando tudo, né? Vai ameaçando tudo. Esse curto-circuito que é descrito aqui pelo conto, ele opera um curto-circuito na gente também. Que a gente fica, né? É uma quebra de expectativa. Nunca que elas iriam fazer isso. Você pode imaginar que uma mulher fizesse isso, né? Mas que elas fizessem isso com um método, como um ritual, como parte de um movimento, é uma coisa extraordinária. E que faz a gente pensar. A literatura faz a gente pensar. Desculpem dizer, mas faz a gente pensar muito mais do que a história, do que a sociologia, do que a antropologia. Porque a história, a sociologia e a antropologia, elas explicam. Elas fazem a gente entender a realidade. A literatura faz a gente sentir a realidade. Então você não é mulher, você é homem. Claro, eu não leio esse texto e sinto que nenhuma mulher. Eu não tenho dúvida aqui não. Tá? Mas eu fui capaz de selecionar o texto, o Dia Internacional da Mulher. Então, eu percebi que esse texto ele tinha um alcance, que ele tocava em pontos importantes. Quer dizer, o texto me fez sentir alguma coisa da condição feminina, dessa violência e tal. Só a literatura te faz sentir. A antropologia ainda faz você entender um pouco mais do que a história, do que a sociologia, que são mais de explicação. Mas só a literatura te faz vivenciar, assim, mesmo sendo uma coisa criada, inventada, sendo aterrorizante, ela traz à tona, né? Aí quando você ouve falar de uma violência contra a mulher, depois de ler esse texto, você sente de uma maneira diferente. Não sei. O que é que vocês tiram da leitura e do nosso debate aqui? Fala, Gabriel, vamos lá. Tá. Achou? Não, eu já tinha achado, eu estava confuso em relação se eu tinha realmente interpretado corretamente. Está na página 6, no parágrafo 23, com a palavra privacidade. Na 23, tá. Podemos filmar a cerimônia de Silvina. Já pensamos nisso, mas seria uma invasão da privacidade das garotas. É que no início eu tinha notado que ele estava falando diretamente ao padrão de beleza, que era imposto, e teve um momento ali que, eu não vou lembrar exatamente, mas que ele fala sobre as mulheres de uma forma objetificada, aí depois de um tempo aquela senadora,
E eu acho que os homens falam lá que, como pode olhar para isso, agora eu estou mal com isso, uma coisa assim que causou certa repulsa, ou traumatizou a imagem que ele viu em relação a ela. E depois, com o tempo, eu estava percebendo que o texto estava falando sobre as diversas formas que acontece violência contra a mulher. Daí eu percebi nitidamente que ele começou a falar da parte do hospital, né? Daí eu lembrei também de uma vez, uma professora minha de psicologia falou sobre procedimentos estéticos, né, dentro do hospital, e também da violência obstétrica, no caso, obstétrica, eu não vou falar aqui, porque eu acho que foi um negócio que na época eu não sabia o que acontecia, mas que é durante o parto, né, que acontece lá depois que vai fazer a costura e tal. E foi isso que eu lembrei, por conta que muitas dessas coisas invasivo ao corpo e acabam, sei lá, tipo, existe todo um negócio arquitetado para as pessoas, no caso das mulheres, se submeterem a esse tipo de coisa e pensar não, ou fazer elas pensarem que aquilo é ok, passar por esse tipo de coisa. Acho que foi nesse sentido. Perfeito. Quem mais queria falar sobre o que o texto trouxe? Para a gente ir encerrando, Maria. Acompanhando a fala do Gabriel, né, o texto vai fazer com que a gente olhe para a violência que a mulher grande sofre, no posicionamento que ela toma a partir daí. Né, algumas decidindo ir para a fogueira nesse ritual. Mas também nos faz refletir que existem tantas outras formas de objetivar a mulher e de que ela sofra violências, né? Por exemplo, a violência psicológica também. Existem muitas mulheres que elas são criticadas no seu jeito de vestir, nas suas gargalhadas, no seu comportamento, e elas de certa forma estão morrendo dentro desses relacionamentos sem necessariamente sofrer o ato de serem ateadas fogo. Elas estão sendo queimadas em sua beleza de essência. Né? Isso é lamentável. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres nessa condição e fazer com que elas se reencontrem com sua essência e com essa beleza de quem elas são, de sorrir e de brincar e de serem livres e leves, é quase que nascer de novo. É um processo que não passa pelo fogo, mas é um processo de fênix. É uma castração, né? Então eu estava antes confusa porque eu não sou uma grande leitora de contos, pretendo começar a ler agora. Nunca tinha lido contos de terror, então eu não estava entendendo que elas estavam se queimando realmente. Quando eu entendi aquilo, eu fiquei chocada. Mas eu consigo trazer para a realidade sem ver por esse lado de temor. Por exemplo, a objetificação da mulher. Hoje em dia, de certa forma, as mulheres, pode ser polêmico que eu vou falar, mas existe a objetificação que parte delas mesmas. E isso é uma forma de lutar contra a objetificação que já acontece mesmo sem, né? Não ser do outro, né? Assim, tem isso. E eu não gostaria de dar opinião, mas eu pergunto, é um ganho para elas ou é uma perda? Eu acho que é individual, né? No caso. Mas é um assim, questionamento necessário. Tipo, a gente acha, nossa, elas estão se queimando, que horror. Mas assusta, né? Sim, é muito individual, né? Exatamente. E aí é aquilo de você respeitar a decisão da outra pessoa. Sim. Quer falar, Ana? Não, eu perdi muito. Eu vou deixar vocês falarem por hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas eu concordo ali com o que ela falou, do autorresgate. Eu acho que tem muita mulher também que passa por esse processo sem se entender direito, acaba se objetivando sem nem sem ter esse autoconhecimento, sabe? De limite, de tudo em volta, assim, e também se deixa em situações de desrespeito, de violência psicológica também. Acho isso. Como é seu nome, mocinha? Como é seu nome? Ângela, vamos lá, Ângela. Não sei se vocês ainda estão nessa parte, mas eu escrevi uma palavra-chave lá
Ah, não sei falar, mas é do 11, do 0, 11. Isso, é no 11, isso aí. O Zé não pode ficar nada, não. Aí, ele foi culpada. Que era na parte que o marido tinha queimado ela e ele disse, né, que na verdade ela foi a culpa dela, que ele uma briga e tal. Só que não foi só nisso. Geralmente em relacionamentos narcisistas, sempre a culpa vai ser de uma certa pessoa. Tipo, ela pode não fazer nada, mas ele sempre vai distorcer a história pra culpa sempre ser dela. É uma fala muito comum narcisista. É isso mesmo. Só isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Sendo que aqui, né, querida, não é só uma questão psicológica, né, Ângela? Ele também está se livrando da prisão, né? É pior até do que ser narcisista, né? Ele não está assumindo responsabilidade pelo ato dele, está sendo covarde. Ele tentou matar a mulher e está sendo covarde, não está assumindo a responsabilidade, está colocando a culpa sobre ela. Então não é só uma coisa psicológica de que ele sempre coloca a culpa. É que naquele momento que ele está ameaçado de ser preso, né, ele inventa essa mentira e coloca a culpa na mulher. Né? Então nem precisa ser narcisista, só precisa ser canalha para fazer isso. Tá? Eu posso fazer um comentário? Mas, Por favor, Kiko. mas eu entendi o que a Elke falou ali. Que tu estavas em dúvida se ela já tinha feito a cerimônia ou não, é isso, né? Só que Eu entendi. envolvida junto já. Que ela estava no processo, no movimento, sim, mas você só entende no final que ela ainda não tinha passado pela cerimônia. Entendi. E complementando o que a Ângela falou, essa coisa do relacionamento abusivo, aí a gente costuma colocar gênero nisso porque é o que se vê, né? Como maioria, né? Bota a Não maioria estou disso. dizendo que não exista relacionamento abusivo com gêneros trocados, né? Um homem sendo abusado por uma mulher. Mas o que se vê esmagadoramente assim é de fato o homem. E aí a gente vai entrar aqui numa discussão filosófica, histórica, antropológica, do porquê, mas não interessa isso agora. Mas assim, o que ela quis dizer ali, eu vivencio muito isso. Eu sou policial civil já há quase 20 anos. Então, né, já atendi muitos. E é sempre o mesmo papo do cara. Uau, incrível. Muda a classe social, muda a região, muda a cidade. Já trabalhei em várias cidades do estado. É sempre assim. Eu não fiz nada? É incrível. Como pode? Eu não fiz nada? Não. Ou é assim, ela tropeçou, ela isso, ela, né? Alguma coisa externa, e realmente eu não fiz nada. Ela tá inventando, ela é louca, né? Ou eu só me defendi. Só me defendi. Então a versão ou é uma coisa ou é outra. Não tem, sabe? E sou policial há 18 anos, mas eu era estagiária antes de delegacia da mulher. Vamos botar aí 23, 24 anos de vivência, né? Uma vez, eu ouvi de um homem ele dizer assim, eu fiz, eu bati, eu errei, e agora você é preso. E é isso. Faz o teu trabalho, é isso que eu tenho para dizer, eu admito tudo que eu fiz. Tá tudo errado. Agora eu vou ser preso, vou ser punido, vou pagar por tudo. Uma vez. Então é incrível, sabe? É muito... Tudo que vocês estão colocando aqui, eu só trouxe esse recorte. Ótimo. Porque assim, tudo que ela colocou dessa questão de objetificação, né? Da gente se objetificar também, que tá num processo tudo um caldeirão, né? De não saber muito o que é essa terra também. E aí, ou fases da vida você faz isso, depois você entende que não, ou enfim, ou entende que sim, ou não sei, e daí tá tudo certo. Mas assim, eu só queria focar na questão do gancho que ela puxou da Ângela, do
A mulher sempre é culpada, né? Querida. Ela sempre é culpada, não importa. Ou eu me defendi, ou ela fez, ou não sei o quê. Cara, assim, todos os anjos inocentes, assim, uma loucura. É absurdo. É fato. Não é novela, não é filme, não é literatura. É fato. É assim que é. É horrível isso. Mas é assim. Mais alguém? Eu acho que meu marido. Ai, gente, você não fala assim. Eu acho que muda. Vai demorar a muda. Já melhorou, mas não tem. Perfil, eu acho que não. Muda, amiga, porque tem esse homem aqui, tem esse homem aqui, tem esse homem lá, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem os que estão aqui. Acho que muda. Não, e tem essas mulheres aqui. Acho que uma das questões do conto, né, é assim, queira ou não, é uma proatividade feminina em relação a isso, né? Não simplesmente denunciar, empreender, e não sei o quê, parará, mas criar um outro tipo de movimento, que isso não está dando certo, isso é o pós-fato, né? A moça chega lá toda quebrada, ou sabe, ou então já morta, ou no estado terminal, aí você pode até prender o cara, mas já foi. Assim, eu acho que uma outra coisa que o conto coloca, assim, não, acho que não é a pretensão, mas a gente também pode tirar, é algum movimento que evite isso de alguma maneira, que caminhe na direção de evitar, né? Eu não digo que não vai mudar, porque se a gente olhar a história, tudo mudou ao longo do tempo muito, né? Mudou muito. Assim, quando as mulheres começaram a trabalhar, o universo feminino mudou completamente, né? E eu acho até que a gente tem um recrudescimento, aí a gente entra no campo da sociologia, já é outra história. Mas a gente tem um recrudescimento da violência contra a mulher, exatamente porque a mulher ganha cada vez mais protagonismo. Hoje não tem mais nenhuma profissão, nenhuma posição social que a mulher não esteja presente. Tem mulher que é mecânica de avião. Tem homem que ainda está naquela etapa de achar que mulher dirige mal. Enquanto isso, a mulher é mecânica de avião. Imagina, né? Então, tem mulher engenheira. Hoje a gente tem no Brasil mais advogadas do que advogados. A gente vai ter mais médicas do que médicos. É só ir na faculdade de medicina e ver isso, né? Então, as mulheres estão conquistando posição e os homens estão reagindo com aquilo que sempre foi a arma deles. A violência bruta, sabe? As mulheres cada vez mais querem discutir os relacionamentos, pensar como é que vai ser, e o homem não quer abrir mão, né? E ele usa esse recurso, né? Tem outros elementos da sociedade e tal, mas acho que vai mudar sim, porque não adianta. As mulheres vão trabalhar, vão ter mais... só que tem muita gente que fica com raiva das mulheres, né? Eu vou contar um caso aqui que é assim, minha filha estava numa escola de esquerda lá no Rio de Janeiro, né? Duas coisas péssimas, Rio de Janeiro e esquerda no Rio de Janeiro. São duas coisas péssimas, né? Eu sou carioca, ninguém é perfeito. Então, aí ela começou a relatar problema com os meninos. E minha filha, não é por ser minha filha, mas um doce, né? Uma menina estudiosa, calma, tranquila, tímida. Teve um menino que simplesmente pegou o material todo dela e jogou no lixo. A professora não fez nada, eu fui falar com a diretora não fez nada. Eu falei com a mãe do menino, ela não fez nada. Aí a outra, os meninos, ela resolveu que podia jogar futebol, o direito dela. Aí ela com os amigos queriam dividir a quadra para jogar futebol. Os meninos enxotaram ela, empurraram ela, cuspiram ela. Eu estou falando de menino de 8, 9 anos, gente. De esquerda, uma boa escola, tal. Aí eu fui falar com a diretora de novo, eu e a mãe dela fomos falar e tal. Pô, mas como é que pode? Os meninos estão agindo assim e tal. Detalhe, os meninos eram tudo filhos únicos, de mãe separada, então só tinha a mãe e o menino. Isso psicologicamente é uma armadilha, tá? Se a mãe tem um filho único, menino, é uma armadilha. A mãe muitas vezes acha que o menino faz tudo certo. Aí eu fui falar com a diretora falou assim, não, é que os meninos estão revoltados, meninos de 8, 9 anos, estão revoltados. Teve um menino que chegou, a maior amiga da minha filha, né?
e falou assim, a sua mãe é horrível. Aí eu já acho que está na esfera nem da violência, está na esfera da maldade. Não é nem só a violência, já é maldade. Porque sabe que vai assim no âmago da menina, sabe? Sua mãe é horrível e a mãe dela é uma pessoa maravilhosa. Né? Aí eu fui falar com a diretora, a mãe da minha filha, fui falar com a diretora assim, os meninos, eles estão se ressentindo do protagonismo das meninas. Eu falei assim, mas olha só, que negócio é esse de protagonismo? As meninas estão batendo neles, as meninas estão cuspindo neles, as meninas estão xingando eles, as meninas estão jogando o material deles no lixo. Eles estão se ressentindo do quê? Do protagonismo. Do quê? Delas serem as melhores alunas? Talvez seja isso, sabe? Delas quererem jogar futebol. Então, assim, na verdade, o gênero masculino reage com violência a qualquer espacinho que está sendo... E tem que tomar medida, sabe? Para contrabalançar isso. Isso tem que ser, por exemplo, numa escola. Aí eu tirei ela dessa escola. Falei, vou botar numa escola careta. Que pelo menos os meninos da escola careta são tão filhos da mãe quanto os meninos da outra escola. Mas na escola careta tem gente que não deixa os meninos baterem nas meninas. Entendeu? Pelo menos isso. Aí tiramos daí, ela ficou felicíssima na outra escola. Entendeu? Felicíssima. Então isso é uma esfera assim, mini, né? E que a gente percebe, né? Acho que o conto permite a gente ter milhões de debates, né? Fico muito feliz da gente estar fazendo isso. Agradeço a Flavinha por ter proposto, né, do Dia Internacional da Mulher. Agradeço às mulheres presentes, aos homens também, né? Em segundo lugar, que nem o Vasco sempre em segundo lugar, né? Então é isso. Todo o primeiro sábado do mês a gente tem um conto. Vocês só precisam passar o e-mail, que eu já mando o conto. Amanhã já vão dar o conto do mês que vem, né? Então é isso. 16 horas eu venho com o conto aqui. Tragam os colegas. Aliás, deixa eu contar uma história para vocês. Uma das mulheres mais infelizes que eu conheci, eu estava na 7ª série e ela era minha professora de português. Eu nunca vi uma pessoa tão mal-humorada. Ela só faltava trazer chicote para bater na gente. Era péssima professora, porque com mau humor você não pode ensinar nada para ninguém, né? Você só ensina o mau humor. Aí depois eu comecei a pensar, por que a dona, não vou falar o nome dela, que alguém pode ouvir, por que a dona fulana de tal, por que ela era tão mal-humorada? Depois eu comecei a pensar. Ela era casada, o marido dela não trabalhava. Tinha metido uma ação contra o banco que tinha demitido ele, mas assim há 15 anos. E ele dizia que a ação ia sair. E durante esses 15 anos ele ficava sem trabalhar. Ela tinha 2 filhos. Um era colega meu, era gente boa, tranquilo. Mas o outro era a maior peste da escola. Ele só não era expulso porque era filho da professora de português, né? E aí ela dizia um negócio que era o seguinte, assim, mas eu achei que ela me deu uma frase que eu carrego para a vida inteira. Que ela falou assim: Vocês querem fazer revolução. Vocês querem fazer revolução. E aí eu pensei no âmbito de uma mulher cercada por 3 homens que não ajudavam ela. Vocês querem fazer revolução. Mas vocês não sabem nem levantar a tampa da privada, é ou não é? Ela estava falando, o homem nem levanta. Quer fazer revolução, vai ser isso, vai ser aquilo, vou ser engenheiro. Mas levantar a tampa da privada vocês não levantam, né? O problema é fechar depois que o cheiro sai, sabe? Isso tu faz? Então aí depois eu comecei a pensar por que ela é tão mal-humorada e ela soltou essa frase pra gente. Eu guardei para sempre essa frase, quer dizer, a gente pode não fazer revolução, que vai ser impossível, mas a gente tem que fazer o mínimo e que está ao nosso alcance, né? E aí eu vou fazer um pedido especial, que é o seguinte, esse espaço aqui é para mim o espaço cultural mais importante de Blumenau. Nenhum espaço de Blumenau tem o que tem aqui. Tem lugar que tem uma ópera, tem um cantor famoso e tal, mas uma coisa mais raiz, né, de debate. Tem um grupo de psicologia debatendo, tem outro grupo de mulheres debatendo, tem um grupo de mulheres que debate uma vez por mês, tem um clube do conto, tem a gente debatendo isso. Não existe em lugar nenhum. Então, ajudem o Rocinante. Comprem um livrinho, se não dá para comprar um livrinho, compre uma cerveja, pode ser os 2. Se não der a cerveja, compre uma água. Se não, chama as amigas, os amigos. Mas os amigos não vêm, não adianta. Chama as amigas, entendeu? Chama as amigas para vir no próximo Clube do Conto, no debate do Leia Mulheres, que é um debate espetacular para vocês que estão interessados na questão da posição feminina.
o debate é tão bom que elas já deixam o homem participar, né? Elas escolhem o tema, é sempre uma autora, são sempre temas relacionados à condição feminina, ou é ficção, ou é um tema de não ficção. E o debate é maravilhoso, elas são muito qualificadas, sabe? O pessoal que dirige e as que frequentam, acho que vocês vão gostar muito. É sempre no último domingo de cada mês. Então, eu queria fazer esse pedido para vocês, de vocês ajudarem o Rocinante, né? Porque é nesse espaço maravilhoso que a gente tem, e não tem outro aqui em Blumenau. Blumenau rima com cultural, mas só isso, mas não tem muito, sabe? Eu adoro Blumenau, estou morando em Blumenau há 2 anos, agradeço a Blumenau. Fala, Ângela, querida, por favor. Só que eu quero reforçar que você fez da sua filha, uma coisa tão real, que acho que foi ano passado, eu tinha um professor, não, ano retrasado, 2 anos. Eu tinha um professor de educação física que, quando toda queimada, ele tinha preguiça de separar os times, né? Daí ele separava meninos para meninas, de fazer essas coisas. Daí, enfim, ele só jogava queimada lá, aí era assim, quando a gente ganhava dos meninos, eles xingavam a gente. Ficavam pegando as bolas de futebol e jogando na gente, no esporte. E quando a gente perdia, eles faziam a mesma coisa. Porque, então não tinha muito. Aí uma vez eu fui lá e falei pro professor, nossa, você fazendo tal coisa. Ele falou, ai, é só não ligar. Nossa, eu fiquei tão triste com aquilo. Peguei ranço desse professor. Daí, depois esse professor era muito parecido com um outro professor de educação física que tinha. E aí depois a gente mudou de professor. E esse professor, na primeira aula que ele deu queimada pra gente, quando eles fizeram isso, ele levou todos pra coordenação. Aí ficou a equipe da sala inteira lá na coordenação. E depois que os meninos saíram da coordenação, ele fez questão de ir na sala e dar um esporro pros meninos também. Mas sabe, foi uma coisa que, tipo, é meio que obrigatório de um professor fazer isso. Tipo, gente, é o mínimo fazer isso, né? Mas, sabe, foi uma coisa tão legal. Mesmo sendo mínimo. Ele fez, Ângela, o papel do professor. E o papel de um adulto quando vê uma situação dessa. É isso mesmo. E o conselho do primeiro professor, que era assim, não ligue, ele estava querendo te ensinar a pior coisa do mundo, que é a passividade. Você vai sofrer tudo quanto é tipo de coisa que eu não vou ligar. E que muitas mulheres acabam recaindo nisso, né? Em aceitar, achando que, né? Tem uma escalada, por exemplo, na violência feminina, pelo que eu li, você deve saber muito melhor que eu, né, Janaína? Que ela começa com a violência verbal. Então o homem começa a xingar a mulher, começa a desqualificar a mulher. Daqui a pouco ele dá um tapa, daqui a pouco ele dá um soco, daqui a pouco ele tenta estrangular, daqui a pouco ele bota fogo na mulher, né? Então existe muito isso. Não, atura que o homem é assim. Não, eu tenho certeza que você não vai aturar nada, né, Ângela? É isso aí. Isso que é o bom. Então, gente, muito obrigado. Mês que vem a gente está aqui, se os deuses forem bons, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo, participado. Ângela, sua participação foi espetacular, me alegra muito, tá? Então, mês que vem a gente está aqui. Mas podem comprar livros à vontade, beber cerveja à vontade, passear, ficar no quintal, pegar essa cadeira, ficar no quintal vendo passarinho, o que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado. Quem não mandou e-mail para mim, me manda que aí eu envio os contos. Posso até enviar os contos anteriores também, tá?